Então, senhores, nosso segundo vídeo sobre noções de economia e finanças. No primeiro vídeo aí que vocês possivelmente viram anteriormente a esse, nós tratamos sobre PIB, sobre algumas taxas de juros, sobre inflação e sobre o mercado de câmbio. Agora, só para terminar o tópico sobre noções de economia e finanças, a gente vai tratar aqui de duas questões que são praticamente certas em prova. Tá? A primeira delas é a questão da diferença entre taxa nominal e taxa real. Muito importante, muito fácil lá na hora da prova, mas pode se embananar. Então, cuidado aqui. Olha só, taxa nominal pode aparecer lá na prova também como taxa aparente e taxa real. Olha só, taxa nominal e taxa real. Primeiro, qual a diferença entre as duas? Na taxa nominal, pessoal, a inflação está incorporada. É o rendimento bruto. Imagina, eu fiz um investimento lá num CDB e tive um rendimento nominal de 10%. A inflação está incorporada nesses 10%. Então, a primeira coisa que a gente escreve aqui é o seguinte: a taxa nominal, ela está incorporada. A inflação está incorporada na taxa nominal. Tá? Então, aqui, considera a inflação. Ela está prenha da inflação, tá? A inflação está dentro da taxa nominal. Já a taxa real, ela é líquida da inflação. Uma coisa é eu falar que eu tive um rendimento de 10% numa aplicação de CDB e a outra coisa é eu falar que eu tive uma rentabilidade real de 4%. Isso quer dizer o seguinte: a minha rentabilidade real diz enquanto houve o aumento do meu poder de compra, ou seja, enquanto eu ganhei em termos reais efetivamente. Lá dos meus 10%, parte dos 10% que eu tinha ganhado de rendimento nominal era devido à inflação. Ou seja, parte estava repondo somente o que eu havia perdido com a inflação. A taxa real, que é líquida da inflação, que desconsidera a inflação, mostra efetivamente em quanto foi, ou de quanto foi, melhor dizendo, o aumento do meu poder de compra. Ou seja, enquanto o meu dinheiro cresceu de fato. Beleza? O que é importante para você lá na prova é o seguinte: usando o meu exemplo, imagina que eu tive uma rentabilidade nominal de 10% e a inflação no período foi de 5%. Ele vai contar uma história para você. O investidor teve uma rentabilidade nominal de 10%. Ok? E a inflação no mesmo período foi de 5%. De quanto foi a rentabilidade real ou a rentabilidade líquida da inflação do investidor? Daí todo mundo vai feliz da vida lá e marca 5%. Está errado, senhores. Para eu calcular a taxa real, não basta simplesmente eu subtrair da taxa nominal a inflação. Não, porque a inflação ela não está somada à taxa nominal. Não é simplesmente somar a inflação. A taxa de inflação está incorporada na taxa nominal. E para eu fazer a taxa de inflação ser desincorporada da taxa nominal, eu preciso fazer um trabalho muito mais forte. Simplesmente diminuir, subtrair não funciona. Tem que ser um trabalho muito mais forte, tem que ser um descarrego muito mais forte. E para esse descarrego ser mais forte, ao invés de subtrair, eu tenho que dividir. Nossa, dividir? O que é isso? Como é que eu vou fazer? Tem que fazer conta? Olha só, para eu chegar à taxa real, eu uso lá a chamada fórmula de Fischer. A fórmula de Fischer diz o seguinte, a taxa nominal, ela é composta, I mais, e falando I de taxa de juros, tá? Nominal é formada por 1 mais a taxa real, aqui usando o número índice, tá? 1 mais, vezes, olha só, vezes a
1 mais a inflação. Ok? Logo, a taxa nominal, ela é composta pela taxa real vezes a inflação. Logo, para eu achar a taxa real, ao invés de simplesmente subtrair, só arranjando isso aqui, eu tenho que dividir 1 mais a taxa nominal por 1 mais a inflação. Veja que o trabalho é muito mais forte do que simplesmente subtrair. Eu tenho que dividir. Eu tenho que fazer essa conta na prova? Não precisa. Só grava o seguinte para mim. O resultado dessa divisão aqui vai ser levemente inferior ao resultado da mera subtração. Então, se você quiser, faz o seguinte, para acertar lá na hora da prova. Primeiro faz o cálculo lusitano. O que é o cálculo lusitano? Primeiro eu subtraio da taxa nominal a inflação, vai dar o resultado lusitano de 5%, que é o resultado errado. Agora, para acertar lá na hora da prova, lembra que para eu achar a taxa real, ao invés de subtrair, eu tenho que dividir. E o resultado da divisão vai dar sempre um pouquinho menor do que o resultado da subtração. Logo, a resposta correta é a seguinte. Num investimento de 10%, considerando inflação de 5%, a taxa real, a taxa líquida de inflação, foi um pouquinho inferior a 5%. Ok? A taxa real foi inferior a 5%. Essa é a resposta correta. Se eu tive um aumento de salário de 8% e a inflação no período foi de 5%, quanto eu ganhei de aumento real? Foi um pouquinho menor do que 3%. Sempre, senhores, para eu ter um aumento real, para eu ter ganho de poder de compra efetivo, eu tenho que ter uma taxa nominal acima da taxa de inflação. Isso é fácil de ver. Pensa o seguinte, pensa que num período qualquer, a inflação foi de 5%. Beleza, 5% é a taxa de inflação. Bueno? 5% é a taxa de inflação. O que acontece agora? Para eu ter uma rentabilidade real de 0, o meu investimento tem que ser de, no mínimo, 5%. Então, se o investimento A foi de exatamente 5%, eu não ganhei nem perdi. Eu apenas tive a manutenção do meu poder de compra. Se o meu investimento B lá deu uma rentabilidade de 13,5%, 13,5%, eu perdi grana. Mas a rentabilidade foi positiva. Eu perdi grana em termos reais. Ok? A minha rentabilidade de 13,5% não foi suficiente para me repor a perda que eu tive com a inflação. Logo, eu tive uma perda real desse intervalo aqui. Ok? Logo, a minha rentabilidade real, nesse caso, foi negativa. No caso A, a rentabilidade real foi nula. Imagina o investimento C, que me deu 10%. No investimento C já fica mais interessante. No investimento C, que me deu um rendimento de 10%, aí sim eu tive uma rentabilidade real, nesse caso, uma rentabilidade real positiva. Ok? Então é barbadinha lá na hora da prova, mas tem que lembrar duas coisas. Primeiro, a inflação está incorporada na taxa nominal. Logo, subtrair simplesmente não me adianta, não resolve o meu problema. Para eu resolver, eu tenho que dividir. E o resultado da divisão dá um pouquinho menor, dá inferior ao resultado da mera subtração. Ponto. Vai com isso em mente que você acerta sem problemas. Se houver qualquer questão que te dê lá a inflação do período e a rentabilidade de vários tipos de investimento, para te falar se a rentabilidade real foi positiva ou negativa, se ficar em dúvida, faz o gráfico. Coloca o seguinte, inflação de 5%.
Tudo que tiver abaixo de 5% deu rentabilidade real negativa. Não foi suficiente nem para repor a perda que eu tive com a inflação. Tudo que for acima de 5%, oba! Repôs os 5% a perda que eu tive com a inflação e ainda me deu uma rentabilidade real, aquela que é acima da inflação. Ok? Barbadinha, é ou não é? Qualquer dúvida, manda e-mail lá, mas acho que ficou bastante claro para vocês. Uma outra questão que nós vamos tratar aqui agora é a questão da capitalização composta e da capitalização simples. Olha só. Primeiro tópico, então, taxa nominal e taxa real. Nós acabamos de vencer, só para colocar aqui, taxa real é aquela líquida de inflação e a taxa nominal é aquela que está prenha da inflação. A inflação ainda está incorporada nela. Taxa real e taxa nominal. Bueno, o que mais que nós veremos agora? Nós veremos as diferenças entre capitalização simples e capitalização composta. Capitalização simples e capitalização composta. E aqui também é a barbadinha, é o famoso juro sobre juro, no caso da capitalização simples, e juros somente sobre o principal, no caso da capitalização simples, ok? Primeiro vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Imagina que eu estou precisando de grana, estou precisando de recursos e estou tomado lá no banco, tá? Não tenho mais crédito no banco. Daí eu vou e procuro um agiota, tá? Vou lá e falo para o agiota, ó, agiota, me empresta R$1.000, tá? Vou lá no agiota lusitano, no primeiro agiota lusitano, Manuel, e peço R$1.000. Vou lá no outro agiota e também peço R$1.000, só que esse agiota é um pouco mais esperto. Esse agiota aqui é um agiota hebraico, vamos colocar o nome dele de Salim, ok? O Manuel e o Salim, ok? Um português e um judeu aqui, só para a gente brincar um pouquinho. O português, o Manuel, vai me falar o seguinte, olha só, beleza, eu te empresto os R$1.000 a uma taxa de 10% ao mês. Ok? A J, né? 10% ao mês. Só que você vai pagar essa taxa de juros somente sobre, olha só, somente sobre o principal. Sobre o principal. Beleza, sem problema nenhum. Quer dizer o seguinte, no final do primeiro mês, quanto que eu devo lá para o Manuel? Eu devo para o Manuel o principal, que é 1.000, mais 10% de juros. 10% de juros que vai incidir somente sobre o principal, que é R$1.000. Então eu devo para ele 1.000 mais 10% de 1.000, que dá 1.100. Ok? No segundo mês, quanto eu devo? Eu devo o saldo acumulado no final do primeiro mês, 1.100, mais 10% de juros sobre o principal. Logo, mais 10% sobre 1.000. Então, eu devo para o Manuel, no final do segundo mês, quanto? 2.200. No final do terceiro mês, quando efetivamente eu vou ter que pagar o dinheiro para o Manuel, eu devo quanto? Eu devo, aqui é 1.000, né? Eu devo lá os 1.200, que é o que eu devia no final do segundo mês, mais quanto? Mais 10% de 1.000, mais 10% de 1.000, eu devo então 1.300, 1.300, beleza? Nota o seguinte, pessoal, como o Manuel falou que ia cobrar juros somente sobre o principal, ele está cobrando sempre 10% sobre 1.000. Logo, a taxa de crescimento da minha dívida, a taxa de crescimento lá do montante que eu devo para o Manuel, é sempre a mesma. É uma taxa de crescimento constante.
Isso daqui está crescendo linearmente. É ou não é? Olha só. Imagina que esse daqui é um montante, no eixo Y um montante, M de montante, né? Ou valor futuro. E que aqui no eixo Y é o número de meses. Lá, ó, no início eu devia R$1.000. Um mês depois eu estava devendo 1.100. É ou não é? Ó, final do primeiro mês 1.100. 2 meses depois eu estava devendo 1.200. E 3 meses depois eu estava devendo 1.300. Olha só, 1.300. Sem problemas. Logo, eu posso representar isso daqui por uma reta. E nada mais adequado, né? Isso é para ser uma reta, imagina que é uma reta. Nada mais adequado, porque está crescendo a taxas constantes, a taxas lineares. Por isso que eu posso desdobrar aqui a fórmula do montante. Eu posso dizer que o valor futuro ou montante é igual ao valor presente vezes 1 mais I vezes N. Esse 1 mais I vezes N é a taxa de crescimento do meu montante. E essa relação aqui, como a gente sabe lá do primeiro grau, é uma relação linear. Por isso que quando os juros é cobrado somente sobre o principal, eu tenho um crescimento linear. E quando o juro é cobrado somente sobre o principal, eu tenho a chamada capitalização simples, somente sobre o principal, ok? Então a capitalização simples é somente sobre o principal. Cresce a taxas lineares, tudo bonitinho. Beleza. Agora com o Salim o negócio foi diferente. O Salim falou o seguinte: eu te empresto os R$1.000, também vou cobrar uma taxa de 10%, mas Salim quer dinheirinho, olha só, quer que a taxa de juros pega e incida sobre o principal, né? Vai incidir sobre o principal, e a taxa de juros também vai incidir sobre os juros acumulados. Então a taxa de juros, os 10%, vai incidir sobre o principal e sobre os juros acumulados. Exatamente. É o famoso juros sobre juros. Ou bola de neve também, né? Ou não é? Olha só. No final do primeiro mês, eu deveria R$1.000, que é o que eu pedi emprestado, mais 10% sobre o principal, que é 1.000, mais 10% sobre os juros acumulados. Até agora não tem juros acumulados, então é 0. Então no final do primeiro mês eu devo 1.000 mais 10% sobre 1.000, que é 1.100, sem problemas, tranquilo. É ou não é? No final do segundo mês, eu devo lá 1.100, que era o que eu devia lá no final do primeiro mês, mais 10% sobre o principal, olha só, que é 1.000, e mais 10% sobre os juros acumulados. Quanto tinha de juros acumulados? 100. Mais 10% sobre 100. 10% sobre 1.000 a gente sabe que vai dar 100. E 10% sobre 10 a gente sabe que vai dar 10. Olha só, já começou a aumentar, porque o juro está incidindo sobre o principal e sobre os juros acumulados. Então, no final do segundo mês, eu devo 1.100 mais 100, que é juros sobre o principal, e mais 10, que é juros sobre os juros acumulados. Logo, no final do primeiro mês, eu devo 1.210. Olha só como já é diferente. Comparar aqui 1.200 com 1.210. E agora no terceiro mês? No final do terceiro mês, quando eu tenho que pagar a dívida, eu devo 1.210, referente ao final do mês anterior, mais 10% sobre o principal, que é 1.000, né? Mais 10% sobre os juros acumulados.
Só que os juros acumulados lá no terceiro mês não é mais de 100, agora é 210. Olha só. Então, vai ser 10% sobre o principal, que é os 100, e 10% sobre os juros acumulados, 21. Olha só o que deu agora, então. Eu devo 1,210 mais 100, 1,310 mais 21, 1,331. No final do terceiro mês, eu devo 1,331. Tá, mas por que essa diferença? A diferença é porque na capitalização simples o juro era somente sobre o principal e na capitalização composta incide juros sobre o principal e juros sobre os juros acumulados. Isso faz com que o montante vá crescendo cada vez mais. Ok? A partir do primeiro período, tem juros acumulados, então a cada período que passa, o juro incide sobre o principal e sobre os juros acumulados. É o famoso bola de neve. Experimenta pagar ou experimenta não pagar o cartão de crédito para você ver como isso daqui funciona. Ah, é uma maneira muito dolorosa de aprender o que são juros, né, compostos, o que é a famosa capitalização composta. Aprender capitalização composta dessa maneira é uma maneira muito dolorosa e muito dispendiosa, tá? Se a gente fosse plotar isso no gráfico, pessoal, nós veríamos o seguinte. Nós veríamos que no final do primeiro mês, ele deveria, para o AJ lá, Salim, 1.100, tá? A saída é sempre 1.000. No final do segundo mês, ele ia dever quanto? 1.210. 1.210 é a dívida dele, é o montante que ele deve aqui ao N. No final do terceiro mês, ele deve 1.331. 1.331. Se a gente fosse traçar uma linha aqui, a gente ia ver que esse trem aqui cresce não de maneira linear. Esse trem aqui cresce de maneira exponencial. Ok? Por isso eu posso fazer o seguinte, ó, eu também posso, através do gráfico e através do que a gente tratou aqui, desdobrar a fórmula do valor futuro para a capitalização composta. Só que eu vou ver que na capitalização composta o crescimento não é linear, é sim exponencial. Logo, o N, ao invés de estar multiplicando, vai estar como um expoente. Perfeito? Olha só. Logo, na capitalização composta, devido à incidência de juros sobre juros, o N é o expoente. Por isso que o formato da curva aqui de crescimento do meu montante é um formato exponencial. Beleza, senhores? Diferença entre capitalização simples e capitalização composta. Composta é a famosa bola de neve, juros sobre juros. Com isso, nós acabamos o nosso módulo sobre noções de economia e finanças, tá? É um módulo curto, um módulo com conceitos básicos que vai te ajudar bastante lá na prova, ok? Você não pode errar nenhuma questão sobre o módulo de noções de economia e finanças. Na verdade, você não pode errar nada lá na prova, sabe por quê? Senão você vai ter pesadelo perpétuo comigo, ó. Então, cuida! Não posso errar capitalização simples, nem taxa de juros real. Ok, senhores? Foi um prazer mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo.